Olá, começa agora o OCP Mulheres. E hoje eu estou aqui com a doutora Alessandra Maiocchi, especialista em ortodontia e Invisalign Doctor. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E conta um pouquinho pra gente, então, quem é a Alessandra? Então, eu sou a Alessandra Maiocchi, natural de Guaramirim, especialista em ortodontia e faço Invisalign Doctor hoje no consultório como carro-chefe, né? Então, eu estou formada há 29 anos em ortodontia, em odontologia, ortodontia veio depois, e não faço as contas, né? Eu me formei muito jovem, então vamos pular essa parte, né? E me formei na PUC do Paraná, numa época em que era bastante difícil passar em odontologia, né? Não é como é hoje, que existem várias faculdades nas cidades próximas. Então, na época, ou você fazia em Curitiba ou você fazia em Florianópolis, que eram mais próximos, né? E estudei praticamente a minha vida inteira no Colégio São Luís, mas na época ninguém passava saindo do colégio, então a gente tinha que fazer cursinho fora, né? Com 15 anos eu estava indo a Florianópolis, fiz terceirão, fiz cursinho e passei na PUC do Paraná. E foram os melhores anos da minha vida, né? Como eu já tinha te falado. E após formada regressei a Guaramirim, onde tive o consultório mais 2 anos. Mas meu sonho sempre era vir a Jaraguá, porque eu pensava assim, Jaraguá eu vou conseguir atender todo mundo da região, né, e muito mais facilmente do que em Guaramirim. E vim a Jaraguá, depois de 6 anos formada, decidi que eu queria fazer ortodontia. Até então eu era clínica geral. Eu tenho consultório no mesmo lugar há 27 anos, né, sede própria, aqui em Jaraguá, bem no centro da cidade. E quando eu decidi fazer ortodontia, também era uma época difícil de passar em orto, né? Porque hoje tem muitos cursos, né? Hoje é praticamente tu paga, tu entra. E naquela época tinham poucos cursos. Então, para tu passar em ortodontia, tu tinha que ter formação já em ortodontia para poder fazer a prova. Né? O que seria isso? Fazer uma pós-graduação anteriormente à especialização. Porque a especialização tinha uma prova oral, uma prova teórica e uma entrevista muito sofrida, sabe? Então, eu fiz 2 anos e meio de pós-graduação em Curitiba para daí prestar a prova para a especialização que passei, né? E ali se foram 20 anos fazendo ortodontia convencional, com bastante casos aqui em Jaraguá, sempre fiz ortodontia. Eu acho que os meus pacientes sempre ficaram felizes com o tratamento. Se alguém não ficou até hoje, eu não fiquei sabendo, nos meus ouvidos não chegaram. Só que ali em 2018 eu decidi que eu queria partir para o mundo digital, né? Sempre fui muito encantada com o mundo digital. E pesquisei muito sobre o mundo dos alinhadores. Até então, o Invisalign existe há mais de 25 anos no mercado, porém ele é muito forte nos Estados Unidos, porque a empresa é americana, muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil era bem limitado. Era um tratamento muito caro, era um tratamento que o especialista tinha que ir aos Estados Unidos se credenciar, né? E ali por 2018 eu me credenciei a um nacional, e logo em seguida eu consegui um credenciamento do Invisalign e não parei mais. Que legal. E como foi para você ter sido pioneira em fazer essa faculdade de odontologia numa época em que era tão difícil, em que as pessoas não saíam tanto da cidade para estudar fora? Como que foi para você? Eu sempre tive uma educação, né, para estudar. Os meus pais nunca me limitaram, não vai estudar fora, ou não vai fazer faculdade, não. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito incentivada a isso. Eu acho que meu pai nunca me via tocando um posto de gasolina, né? Eu acho que ele achava que isso, tanto que é o meu irmão mais velho que toca, eu acho que ele sempre achava que isso era, né, para homem, ou ele queria me ver num espaço melhor, né? E eu nunca quis saber do posto de gasolina. Tanto que o meu irmão mais velho, que toca o posto hoje, porque o meu pai é falecido, o meu irmão se formou em engenharia mecânica, né? Quando meu pai faleceu, que foi uma fatalidade, da noite para o dia, meu irmão saiu
da empresa que ele trabalhava para tocar o posto, né? Então, eu nunca me vi no posto. Então, foi uma escolha muito grande, mas com incentivo bem grande dos meus pais também. Acho que eles não me viam em outro lugar que não fosse estudar, né? E ter uma profissão. E como que é a sua profissão para você hoje? O que ela representa na sua vida, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto empoderamento, né, da sua autoestima, de quem é você, de quem é a Alessandra? Eu sempre falo, né, às vezes as pessoas, principalmente mulheres, às vezes reclamam, ai, porque eu não estou feliz nisso, não estou feliz naquilo, ai, porque... O meu conselho é sempre, trabalha e se realiza profissionalmente, que o resto vem. Né? Então, assim, eu sou muito feliz na minha profissão, eu sou muito satisfeita, eu sempre estou estudando, eu não paro de estudar. Né? Os meus pacientes sabem o quanto eu estudo, eles sabem, todos os meus pacientes têm o meu telefone particular, sabe? Eu não tenho estrelismo de dizer, a doutora Estrela chegou segunda-feira no consultório e tem um monte de coisa para fazer. Não, o paciente ele pode me mandar mensagem sábado, domingo, que eu sempre estou à disposição. Né? Não trabalho com dor, trabalho só com estética, porém, às vezes o paciente tem alguma dúvida. Quebrou meu alinhador, perdi meu alinhador, o que eu faço? E eu sempre estou ali junto. Né? Então, eu trabalho realmente com satisfação. Eu gosto muito do que eu faço. Então, não tem essa de que chegou segunda-feira e eu digo, que droga segunda-feira. Não, eu digo, que maravilha. Chegou segunda-feira, mais uma semana para a gente produzir. Né? Eu sou muito feliz no que eu faço, muito. Que bom. E, doutora, como que é para você executar todas essas funções, né? Esse trabalho tão bem executado? E como que ele impacta na sua autoestima, no seu jeito de ser? Tá. Então, é bem isso, né? A minha satisfação profissional é o primordial na minha vida, né? E eu estando feliz profissionalmente, eu acho que tudo vem, né? Eu treino mais feliz, eu me alimento mais feliz. Eu acho que um sorriso no rosto sempre é bem-vindo, né? Aquele dia que eu não estou feliz, porque nem todo mundo acorda feliz todos os dias, né? Ninguém vai saber que eu não estou feliz, porque eu sempre estou com um sorriso no rosto. Eu acho que o paciente, o cliente, ou seja, quem for que está ao teu redor, ele não tem nada a ver com isso, né? Então, o consultório só me faz bem, só me faz bem. E como que é o teu trabalho para a autoestima das outras pessoas? Então, eu trabalho com sorrisos, né? Eu transformo sorrisos e eu acho que o Invisalign ele veio com tudo exatamente para isso. Não existe ferramenta melhor do que o Invisalign para colocar um sorriso no rosto de muita gente. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e, claro, né, eles pagaram, né? Mas eles mesmo assim, quantos, né, me elogiaram e me agradeceram por eu ter cuidado deles. Porque a gente vê a satisfação realmente, né? Eu acho que nem tudo é comercial, né? Tu vê que o teu paciente está feliz com o teu trabalho, isso é muito recompensador, sabe? É isso. E para a Alessandra, o que é ser mulher? Olha, eu acho que são tantas coisas, né? Em primeiro lugar, é dar conta de tudo, né? Que a gente dá conta de tudo. A gente consegue fazer 1000 coisas no dia e eu acho que 1000 coisas bem feitas, né? Às vezes dá uma perdida ali na memória, mas a gente vai, né? E com certeza estar satisfeita, né? Estar satisfeita com a profissão, com a vida, com tudo, né? Eu sempre falo que a gente tem que, em primeiro lugar, ter saúde, né? Eu agradeço todos os dias pela minha saúde, mas também eu procuro a minha saúde, né? A saúde não cai do céu. Às vezes eu digo assim, as mulheres que dizem, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para ter uma atividade física, né? Tempo a gente não tem tempo para nada, né? Mas é questão de priorizar. Eu vou treinar segundas, quartas e sextas às 8 da noite e depois do consultório, depois de ter trabalhado um dia inteiro. Eu às vezes ainda de meio-dia vou para academia para tentar fazer um cardio. Tempo a gente não tem, né? Mas, então, como eu estou te falando, eu corro atrás da minha saúde, né? Então, eu agradeço ela todos os dias, mas eu não espero ela cair do céu, né? E, em segundo lugar, agradeço a Deus todos os dias também, né? Porque eu acho que a gente tem que agradecer por estar aqui, a gente tem que agradecer aqui por ter as oportunidades. E, sem dúvida, como eu te falei, a minha satisfação profissional. Essa, para mim, não tem
não tem condição nenhuma que me faça mudar de ideia. Que legal. Tá. Então, você usa a organização e a priorização para conseguir dar conta de tudo, para conseguir abraçar todos os seus papéis. Sem dúvida. O planejamento, para mim, é tudo. Para ter uma ideia, domingo é o dia que eu planejo a minha semana. A minha secretária chega segunda-feira de manhã no consultório, já está tudo preparado para ela, com os meus planejamentos, o que ela tem que organizar para todos os pacientes da semana, sabe? Então, assim, eu acho que tudo na vida tem que ser planejado. Sem planejamento, não tem como dar certo, né? O planejamento é em primeiro lugar. E como eu sempre falo também, eu acho que o planejamento é bem feito e você tendo decidido que é aquilo que você quer, né, é só seguir. Às vezes as pessoas, elas esperam muito chegar o momento certo, né? Ai, quando acontecer isso, eu vou fazer. Eu acho que o momento certo, ele nunca chega, né? Então, eu acho que quando você decidir o que é aquilo, vai, né? Vai que vai dar certo, não é verdade? E como que você tomou essas grandes decisões na sua vida? De estudar fora, de morar fora? O que exigiu, eu suponho, muita coragem. Eu até acho que ali, quando você é jovem, né, você tá direcionada a isso até por uma questão familiar. Eu não vi tanta dificuldade ali, né? A profissão em si, depois que fez com que eu tivesse, que eu tomasse atitudes mais corajosas, penso eu, principalmente quando eu migrei dessa parte analógica para o digital, né? Em 2018, quando eu decidi fazer o Invisalign, o mundo dos alinhadores, ali foi uma virada de chave, porque eu antes trabalhava com ortodontia, mexendo no modelinho de gesso na minha frente, né? E ali depois foi tudo digital. Então, tu tem que começar a ter outra visão, né? Hoje, os meus planejamentos são todos em 3D. Então, essa mudança ali, para a garotada ali que começa agora, talvez seja mais fácil, né? Então, para mim ali que foi, acho que um ato de coragem e que super deu certo, né? Não parei de estudar desde lá e cada vez tem sido melhor. Só que, como eu sempre falo, as pessoas, elas ainda têm uma ideia do Invisalign como um produto que pode ser feito em qualquer lugar, né? A gente tem percebido isso, que as pessoas, elas entram em contato lá no consultório muitas vezes. Eu queria fazer um orçamento para fazer Invisalign, porque eu já fiz orçamento em outra clínica e tal e coisa. Eu sempre digo, o Invisalign, ele é só uma ferramenta, sabe? Ele não é, o planejamento que eu vou fazer é diferente do que o outro ortodontista vai fazer, sabe? Então, as pessoas têm que ter essa ideia de que se ela não escolher um bom profissional, não vai dar certo. E eu tenho cada vez, isso, olha, diariamente tem entrado em contato pessoas no consultório insatisfeitas com o seu tratamento e querendo fazer uma transferência. E eu digo, não existe transferência, você fechou com o profissional. Você não comprou um produto, né, via internet que você vai fazer. Não, você comprou o tratamento do profissional. Então, eu acho que vai ser ainda um período, ainda que as pessoas vai chegar uma hora que elas vão entender isso. Só que vai ser um período sofrido, não para os ortodontistas. Eu acho que vai ser um período sofrido para os pacientes, até eles entenderem que é o profissional que faz o tratamento, né? E não o Invisalign. Eu sempre falo, eu tenho a melhor ferramenta do mundo. E que se um dia ela deixar de ser a melhor ferramenta, eu vou para melhor. Mas vai ser difícil, porque ela é melhor. Legal. E como que você vê, como que você interpreta quais são os principais diferenciais da Alessandra com relação ao trabalho, com relação a essa execução tão bem feita da ortodontia, desse cuidado com o sorriso? Sem dúvida, o meu diferencial é o meu atendimento. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não adianta nada tu estudar, tu ser o melhor profissional do mundo e tu não ter um bom relacionamento. E vice-versa também, né? Não adianta tu ter um bom relacionamento e tu não saber nada. Então, eu sei que os meus pacientes estão felizes com o que eu entrego, com o resultado que eu entrego, mas sem dúvida nenhuma pelo meu atendimento. Porque, como eu te falei, eu não tenho estrelismo. O paciente chega no meu consultório, doutora Alessandra, não, Alessandra, por favor, não se preocupa, né? Então, assim, não tenho, eu gosto de estar muito junto do paciente. Então, a gente acaba se tornando amigos e vira uma família. É muito, muito, muito bom isso. O meu diferencial, com certeza, é o meu atendimento.
E tem alguma história, assim, de algum paciente seu que você lembre desse impacto pensando em autoestima, pensando em empoderamento, assim? Você consegue lembrar de algum caso específico que tenha sido, assim, especial? Eu tenho um paciente, isso até me lembrei agora, eu tenho um paciente que ele foi atendido em outra clínica e que ele é um caso cirúrgico, né? O que seria um caso cirúrgico? Teria que melhorar a mandíbula dele, maxila dele e tal, é coisa que é uma cirurgia invasiva, que eu super recomendo quando a pessoa perdeu a autoestima em relação a isso, né? Mas tem muitos pacientes que eles não querem fazer a cirurgia. E esse paciente, ele foi atendido numa clínica e ele disse que não quiseram atender ele, que era um método convencional, e que algum colega falou sobre o Invisalign e ele me procurou, porque ele viu no Instagram, minhas publicidades, tal e coisa, me procurou. E eu falei, não, a gente vai fazer sim, né? O teu caso é cirúrgico, porém, se você não quer fazer cirurgia, a gente vai melhorar muito, muito né, o seu sorriso. E hoje ele está quase terminando o tratamento e ele já me agradeceu umas 1000 vezes, eu acho, sabe? O quanto que ele disse para mim, o quanto que ele é grato por eu ter atendido e ter melhorado o sorriso dele, né? Esse foi um que eu lembrei, né? Mas tem vários. E sempre, então, você traz esse olhar individualizado, respeitando aquilo que o paciente está buscando. Sem dúvida. Isso é o mais importante. A minha primeira pergunta na minha consulta é qual a sua queixa? Porque eu tenho olhos de ortodontista, né? E às vezes é como eu te falei, eu sei que o caso é cirúrgico, eu falo para o paciente, mas ele fala, não, eu não quero, eu estou feliz com o meu perfil, eu não quero mudar nada. Então, tá bom, então vamos lá, o que você quer, né? E isso é muito importante, saber o que o paciente quer. Às vezes ele quer o impossível, né? Daí também não dá para fazer, né? Acontece. Mas precisa desse olhar individualizado, desse olhar atento. Sem dúvida. Meu tratamento é totalmente personalizado, tá? Não tem nada de seguir uma linha, é paciente para paciente. Então, todo o tratamento que eu faço, ele é muito bem planejado, ele é muito bem executado e muitas vezes o paciente já está feliz, não está ótimo, assim. Eu digo, não está bom ainda. Vamos dar uma melhorada aqui, uma melhorada ali e fica super bom. Que bom. E como que você... Meu Deus, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Deixa eu parar aqui. Desculpa, pessoal. Lembrei, eu ia te perguntar do sorriso, o impacto dele. Uhum. E como que você vê o sorriso no impacto da autoestima das pessoas? Olha, claro que o meu olhar é de dentista e de ortodontista, né? Porém, eu acho que é aquela velha história. O sorriso realmente ele abre portas, ele abre caminhos. Tanto que às vezes eu vejo dentistas com os dentes imperfeitos e eu não consigo entender, né? Parece uma incoerência. É como, né? Aquele nutricionista que não está em plena forma, é como aquele personal trainer que não treina. Então, eu acho que assim, o sorriso é tudo no meu olhar. Né? O meu olhar sempre vai para os dentes. Para o sorriso. Né? Mas eu acho que é bastante geral, né? É a porta de entrada para muita coisa, eu acho que né? sim. É a harmonização que dá ali né? E nada como um belo sorriso, né? Alinhado, nivelado, sem dúvida nenhuma, e ainda com uma pessoa feliz, né? Então, não tem preço. É um sorriso por inteiro, né? Por inteiro, exatamente. Bem isso. E, Alessandra, conta pra gente uma história, algo que seja muito característico seu e que fale sobre a sua autoestima, sobre o seu empoderamento feminino. Olha, a minha autoestima, o que eu vou te dizer sobre a minha autoestima? Eu gosto de mim, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente não se gostar, não vai adiantar nada. Sou feliz trabalhando, sou feliz me cuidando. Não sei muito o que dizer em relação a isso, porque eu acho que... Como é que eu vou te dizer? Seriam muitos detalhes, né? E agora um conselho que você gostaria de dar para as outras mulheres, para apoiá-las na autoestima delas, no empoderamento feminino delas. Então, como eu sempre falo, eu acho que tu tem que fazer aquilo que te faz feliz, sem dúvida, né? Para algumas pessoas a felicidade é comprar um monte de roupa, para outra pessoa é viajar, para outra pessoa é se cuidar
fisicamente, para outras pessoas é sucesso profissional e, como eu falei, para mim o importante é o sucesso profissional, né? Então, independente do que seja felicidade para uma mulher, o empoderamento para uma mulher, é decidir o que ela quer, né? E eu acho que decidindo o que ela quer, bem planejado, né? Indo numa via pavimentada e não querendo, né? Entrar para cá ou entrar para lá, fazendo tudo certo, não tem como dar errado, né? Vai dar certo. É só fazer o certo que vai dar certo. Então, você interpreta que é importante justamente saber o que se quer. Ah, sem dúvida nenhuma. E não esperar o momento certo, tá? Porque o momento certo, ele não existe. O momento certo é aquele que você decidiu o que você quer. Aí vai. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu decidi seguir para essa linha digital, eu trabalhei mais ou menos um ano fazendo Invisalign sem ter scanner no consultório. Então, eu mandava para a radiologia, para o paciente ser escaneado, ele voltava para o meu consultório, e era aquela coisa assim. Hoje em dia, o meu paciente chega no meu consultório, eu escaneio a arcada dele, já faço o planejamento ali na hora, ele já sabe quanto tempo ele vai usar de Invisalign, eu já faço uma avaliação de progresso com uma simulação, né? E só que o scanner, ele é um investimento, né? Então, quando veio o representante do scanner Aetero no meu consultório, isso foi 2000, logo depois da pandemia ali, eu pensei, ele começou a fazer uma demonstração para mim, e ao mesmo tempo que ele estava demonstrando, eu olhando encantada com aquilo, eu pensava, não, acho que isso não é para mim, né? Aí eu não dormi a noite inteira. Eu não dormi a noite inteira e pensei, não, isso é para mim. E sempre quando eu preciso de algum conselho de empreendedorismo, assim, eu converso com meu irmão, que é um cara que é um empreendedor que eu acho mais admirável da face da Terra, e cheguei para ele e falei, Vinícius, o que você acha? Olha só, isso aqui é digital, eu vou fazer assim, fazer assado, mas, pô, é um investimento, será que eu vou, será que eu não vou? Ele olhou para mim na hora e falou assim, tu tá esperando o quê? Vai. E ali foi a virada de chave. Entrou o scanner no meu consultório, em uma semana o scanner já estava lá e eu já estava a todo vapor. E ali foi a virada de chave e eu nunca mais parei. Mas por quê? Porque eu encarei, porque eu encorajei, porque eu fui, né? Tudo planejado, obviamente, porque ninguém consegue também fazer uma coisa na loucura, né? Mas fui que fui. Mas precisa desse ato de coragem. Precisa. Sem coragem a gente não vai, né? A gente não toma decisões. E sobre os desafios? Que desafios a Alessandra encontra por aí, com relação à profissão, com relação a ser mulher? Como que é para você? Olha, os desafios em relação à profissão, eu acho que é lidar com a concorrência também, né? Que às vezes a concorrência é bastante desleal, né? O espaço tem para todos, porém eu percebo muitas vezes que a gente tem aqueles clientes ocultos, né? Que seriam aqueles que o concorrente quer saber como é que tu está trabalhando, né? E eu não me importo como é que o concorrente está trabalhando, eu nem quero saber como é que o concorrente está trabalhando, né? Então tem muita aquela questão de um falar mal do outro e tal. Eu acho que isso acontece em todas as profissões, né? Então isso é uma coisa um pouco difícil de se lidar às vezes, né? Porque isso consome um pouco, né? A energia da gente. Então por isso que é sempre bom focar na vida da gente, no trabalho da gente, e esquecer um pouco os outros. E desafios como mulher, olha, eu acho que para mim está dando tudo tão certo. Eu não vejo assim desafios maiores. Eu acho que eu estou conseguindo fazer tudo bem certinho. Que bom. E um conselho que você gostaria de deixar para meninas, que hoje são meninas, mas amanhã serão mulheres? Então, que interessante. Foquem nelas, né? Foquem nelas totalmente. Esqueçam essa história de querer agradar os meninos, né? Esqueçam essa história de querer viver de amor, né? Pensem nelas, que daí o amor vem, né? O amor vem para aquelas mulheres que são interessantes, aquelas mulheres que trabalham, aquelas mulheres que cuidam de si, né? Eu tento dar esses conselhos para as minhas pacientinhas, né? Que às vezes chegam apaixonadinhas e sofrendo. Eu digo, não sofram, não sofram, não façam isso, né? Esqueçam esse conto de fada que um dia o amor vem.
né? E foque em si. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas elas estão melhorando, elas estão. Que bom. E o que mais a doutora poderia contar pra gente em relação a ser mulher, em relação ao seu trabalho? O que é os seus diferenciais, você já falou pra gente, mas algo que seria, assim, relevante que você pudesse contar pra gente, que a gente tá muito interessado em saber. Ai, meu Deus. Não tenho ideia. Me explica isso de novo. Pode ser algo da sua história, algo da sua profissão, alguma história de algum paciente que você lembre, mas algo que tenha relação com você, com a sua história, com ser mulher, com ser poderosa, empoderada, não ser uma mulher forte. Isso sem dúvida nenhuma, eu sou forte. Isso sem dúvida nenhuma. Dá pra ver. Eu acho que histórias eu tenho muitas, né? Mas eu acho que, como eu já te falei, eu priorizo, né, a força. Eu acho que muitas vezes essa qualificação do empoderamento, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que as mulheres, elas podem fazer tudo, né? Eu acho que elas têm o seu espaço já. Eu acho que elas não precisam provar nada. Tudo está acontecendo de uma forma muito boa, né? Então, é tentar ser o melhor possível, é tentar fazer o melhor possível, ter uma energia boa, né? Fazer o bem, né? Tu não precisa fazer milhões de coisas boas, só não deseja o mal para o próximo que já está de bom tamanho, não é verdade? Segue o teu caminho e faça o seu melhor. Eu acho que eu tenho feito o meu melhor, né? E não tem tempo ruim para mim, não, sabe? Não tem. Eu estou aqui, eu não tenho medo de desafios, eu não tenho. Posso muitas vezes não estar à altura do desafio que eu estou tentando, né? Mas eu sempre consigo, né? Não tem essa de não conseguir e é isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Doutora não, Alessandra. Ah, é verdade. Doutora tá só lá no Instagram, é só para fazer, como é que é? Só para fazer jus ao título que me colocaram. Mas eu sempre falo, doutor é quem fez doutorado, não é verdade? Também, é um ponto de vista interessante. Né? É isso aí. Então, Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte. Que continue dando tudo muito certo para você sempre. Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho, tá bom? Imagina, obrigada também.